Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Josué Fernandes Colaldi, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui na Paróquia Emanuel de Arabutã, Santa Catarina, e é uma alegria ter você acompanhando o nosso programa. Hoje vamos estudar o capítulo 21 do Evangelho de Lucas, que então traz para nós ensinamentos importantes da Palavra de Deus. Vamos lá então à leitura do capítulo 21. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. É interessante observar que o nosso texto continua após Jesus reprovar a atitude dos escribas, os quais Jesus acusou de devorarem as casas das viúvas, o que é registrado pelo evangelista Lucas no início deste capítulo. Também foi registrado pelo evangelista Marcos, aqui este trechinho onde fala dessa oferta da viúva pobre. Essa oferta tão generosa aos olhos de Jesus. Naquela situação contada em Marcos, no outro evangelho, é mostrado que Jesus estava sentado em um lugar estratégico, próximo do gasofilácio, a caixa das ofertas. Um dos 13, como estudiosos afirmam que havia no Templo de Jerusalém, naquele ambiente do grande templo, havia estes utensílios. Outro detalhe que, comparando com Marcos, encontramos é que as 2 moedas de pequeno valor correspondiam a 1 quadrante, pequeníssimo valor. Imagino que alguns lembrem o que é contado no Antigo Testamento, quando o profeta Elias, por ordem de Deus, foi até uma viúva que foi convidada por Deus a confiar na sua misericórdia e providência. Movida por Deus, aquela viúva também mostrou generosidade no cuidado a um profeta de Deus. Aqui no capítulo 21 de Lucas, a viúva que Jesus observa em meio aos demais ofertantes faz a sua oferta e é elogiada por Jesus, mesmo que aos olhos humanos pudesse ser quem fez a menor oferta. A referência que tomamos para valorizar ofertas como essa é a frase de Jesus: eles deram do que sobrava. Ela deu tudo o que possuía. Vamos ler mais um trechinho? Alguns falavam a respeito do templo como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse: vocês estão vendo estas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tendo-se passado a cena em que observava aos ofertantes, Jesus e os discípulos parecem estar se deslocando para ir embora. A cena anterior aconteceu num dos pátios onde as mulheres poderiam estar também. De fato, o Templo de Jerusalém era algo glorioso. O Templo do Senhor era algo que era admirado não só pelos judeus. Pedras enormes, construções admiráveis, belezas através de pedras preciosas, entre outras coisas. E aqui a fala de Jesus, quando nós vemos nesses 2 versículos, ela não é só simbólica. Primeiramente, ele diz que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Claro que isso tem um significado simbólico que diz respeito a nós também. Mas antes ele tem um significado literal.
Jesus está falando da destruição do Templo de Jerusalém que aconteceu no ano 70 pelos romanos. E se isso já nos choca, o que em seguida é dito é ainda mais duro. Atenção para a pergunta dupla que os discípulos ou as pessoas que estão ao lado de Jesus fazem a ele. Perguntaram a Jesus: Mestre, quando será isto? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? Jesus respondeu: Tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e também chegou a hora. Porém, não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus lhes disse: Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Aqui estão alguns sinais que aconteceriam no intervalo entre a ascensão de Jesus e a destruição do templo, que aconteceu no ano 70. Os apóstolos e primeiros cristãos, eles encararam isso na pele, sem desconsiderar que há outros sinais que, de maneira cíclica, poderíamos dizer assim, eles vão acontecendo através dos séculos. Haverão falsos cristos. Cuidado para não ser enganado. Vai haver tumulto, vão haver guerras. Mas não nos assustemos. Haverão sinais no céu e na terra, epidemias, aqui incluímos pandemias, pestes, fome, enchentes, terremotos, tudo aquilo que reconhecemos que está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Os próprios discípulos do Senhor serão perseguidos e entregues, até mesmo pelas pessoas mais chegadas suas, a própria família. Apesar de tudo isso, não deveriam temer, pois alguns desses sinais que aconteceram de maneira bastante árdua mostravam que eram servos de Cristo, que em meio à cruz e o sofrimento os acompanha e fortalece. Em meio à perseguição que lhes previu, Jesus os consolou com a promessa de que nenhum só fio de cabelo da cabeça deles se perderia. Vamos ler mais um trechinho? Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade
Saiam dela, e os que estiverem nos campos não entrem na cidade, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Assim como quanto ao templo, Jesus profetiza a destruição da cidade de Jerusalém. E a destruição, de fato, também aconteceu no mesmo ano 70, assim como o templo. Essa destruição prefigura o juízo de Deus por ocasião da segunda vinda de Cristo. O historiador Joséfo relata a morte de mais do que 1 milhão de judeus durante o cerco de Jerusalém e depois da sua queda. A cidade que era vista como glória de Israel foi desolada e pisada por gentios. Continuando com o nosso texto, do versículo 25 em diante, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Jesus ainda lhes contou uma parábola dizendo: olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Apesar de todo o terror que a iminência da vinda de Cristo traz aos seus discípulos, eles devem aguardar a vinda do Filho do Homem de cabeça erguida, com alegre expectativa, em esperança e confiança, pois por ele é que a nossa redenção é concedida. A vida do cristão deve acontecer de uma maneira bastante sóbria, consciência do que está acontecendo à sua volta e cuidados, mas também com uma expectativa que não permite que esmoreça em seu semblante. Aquele que é a palavra eterna e poderosa de Deus, que fez todas as coisas, tanto do céu como da terra, nos garante que todas as tristezas, todos os medos, todas as angústias terão fim, pois Ele faz novas todas as coisas. Lemos do versículo 34 até o versículo 36. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer
e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. A palavra final que Jesus dá aos discípulos fica mais evidente de identificar como uma profecia quanto à sua segunda vinda, e não somente quanto a Jerusalém, quanto aos dias dos discípulos, quanto à sua perseguição. A vinda do reino de Deus é certa, assim como o verão se aproxima, quando as árvores indicam seus sinais. Os servos de Deus precisam aguardá-lo vigilantemente, para não serem surpreendidos. Nosso vigiar implica em viver uma vida fiel a Deus, cuidando para que tudo aquilo que tenta ser o nosso Deus, uma vida devassa e descuidada ou aprisionada ao fascínio das riquezas, não nos dominem. Vigiemos e oremos para podermos estar em pé diante do Filho do Homem. Seguimos no versículo 37 e 38, os versículos finais. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo madrugava para ir ao encontro dele no templo, a fim de ouvi-lo. Apesar de que originalmente o Evangelho de Lucas não continha, como já muitas pessoas já destacaram isso, essa divisão de capítulos e versículos, isso é algo mais recente, podemos fazer a observação de que o capítulo 21 começa e termina com Jesus no templo. Tanto no início como no final do capítulo, Jesus está ensinando. Estamos na última semana, na semana da paixão de Cristo. E algo que é distintivo, podemos observar, é o fato de ser trazida uma situação envolvendo ofertas. Uma pergunta que a gente poderia fazer olhando para esse todo é: quando Jesus anuncia a destruição do templo, não ficará pedra sobre pedra? Será que estaria ele desvalorizando gestos como o da viúva pobre e os outros ofertantes? A destruição do templo retira a necessidade das nossas ofertas? Acredito que não. Olhamos para esse capítulo e lembramos que temos em Jesus, Ele, o templo, e nós somos pedras vivas desse santuário. Lembramos que nele temos quem se deu em sacrifício, a oferta voluntária a Deus em nosso favor, no qual temos a redenção. Nossa conta está paga diante de Deus. É nisso que reside a nossa alegria, a nossa alegre expectativa. O tema oferta mereceria destaque em separado, mas já há estudos que tratem disso de um modo mais intenso. O ponto que não podemos desconsiderar é que nossa oferta a Deus, a ser destinada no seu templo, na sua missão e no cuidado do nosso próximo, faz parte da vida vigilante a que Jesus nos convida a aguardá-lo. Muito bem, neste programa o nosso estudo vai ficando por aqui. Mas não perca a próxima edição, que irá continuar o texto de Lucas, o capítulo 22. Assista a este e outros programas em Facebook, www.facebook.com/Rádio da IELB, e também no YouTube, youtube.com/Rádio CPT. Baixe este episódio em nosso podcast, www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência e não esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus e crescendo na fé em Cristo junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com você
e com a sua família. Grande abraço e até o próximo programa.